Fala, meu confrade, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser sobre aquele assunto do George Floyd lá, a morte do afrodescendente que ocorreu nos Estados Unidos lá, naquela abordagem policial. Eu vou estar perguntando aqui pro meu confrade, e essa morte aí que a gente viu aí pela mídia aí, o que você tem a falar sobre isso? Bom, todos sabemos que os Estados Unidos têm uma formação racista e é um racismo completamente diferente do racismo brasileiro. Isso porque lá na frente iremos entrar em outra questão: os movimentos satélites que surgiram aqui no Brasil em decorrência do que ocorreu nos Estados Unidos. Então, o que ocorreu nos Estados Unidos foi um abuso policial por parte de um policial branco em cima de uma vítima negra, que era o George Floyd, que já estava algemado e foi morto covardemente pelo policial. Nos Estados Unidos nós tivemos leis racistas tão fortes quanto da própria Alemanha nacional-socialista de Hitler, que todo mundo fala, né? Inclusive os próprios movimentos antifas nos Estados Unidos falam de Alemanha nazista, só que na verdade os maiores racistas são os próprios americanos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas nos Estados Unidos nós temos a Ku Klux Klan, nós temos bairros somente de pessoas brancas, bairros somente de pessoas negras. Então o conflito racial é muito grande. Agora, o que desencadeou após a morte do George Floyd, que foi covardemente assassinado pelo policial já contido, é uma outra história. Aí nós vemos alguns movimentos completamente não orgânicos, que não surgiu de uma maneira espontânea, que surgiu, na verdade, através de articuladores do Partido Democrata Americano e seus financiadores. E os financiadores são os mesmos de sempre, né? É aquela elite artística, é o George Soros, mas não só o George Soros, vários outros bilionários que possuem interesse no caos social. E o caos social da vez é o quê? O caos racial por conta da morte de um negro americano. Mas nesse caso aí, dessas manifestações que tá tendo, dizem, né? Que é que eles dizem, alegam o seguinte, né? Vidas negras importam, né? Mas na verdade é isso mesmo que esse movimento está por trás, que eles se autodenominam antifas. O que quer dizer antifas, antifascismo? O que esse grupo fomenta? Qual que é a ideologia? Conta com que eles lutam? Realmente eles são a favor? Ou quer dizer, Bom, realmente eles são contra bom, a guerra racial? basicamente todas as vidas importam. Branca, negra, qualquer pessoa que de fato pensa na vida, todas as vidas importam. Inclusive as vidas que são abortadas pelos financiadores destes movimentos que financiam clínicas de abortos, lobbies dentro do Congresso para aprovação do aborto. E liberação das drogas. Eles apoiam todo tipo de pauta progressista. Eles apoiam o casamento homossexual, eles apoiam a legalização do aborto, a legalização das drogas, enfim, todo tipo de coisa que agride um homem conservador. O famoso redneck dos Estados Unidos, aquele cara que é um branco, pobre e que vive no interior, que só quer o quê? Ter segurança e trabalho. Então o que acontece? Os antifas, eles não sabem nem o significado histórico do fascismo. E antifas, desde pessoal de 60 anos até pessoal de 20 anos. Aqui, por exemplo, no Brasil, inclusive eu escrevi um texto no meu blog Conservadores Antiliberais explicando para o senhor Ciro Gomes o que é fascismo, já que ele estava num diálogo com o Mino Carta, o fundador do Carta Capital, que é um homem de esquerda, mas que falou, peraí, isso que você está falando que é fascismo não é fascismo. Meu pai foi preso pelo fascismo, o Mino Carta está falando, explicando para ele que não é só porque tem uma palavra de autoridade isso significa o que é fascismo. Eu não vou entrar no mérito exato do que é fascismo porque delongaria muito tempo, né? Então eu posso fazer algumas recomendações de leituras que vocês possam fazer para compreender o que é a doutrina fascista. E aqui, para você entender o que é fascismo, você tem que ler fascista, porra. Mas não adianta você ler um marxista que interpreta o que é fascismo. É a mesma coisa que você ler mas hoje Olavo de Carvalho
e tentar compreender o que é comunismo através do Olavo de Carvalho. Isso daí não vai dar certo. Então, mas hoje no mundo aí, né, que a gente vê nessa globalização, existe algum regime fascista? Hoje não existe nenhum regime fascista. O fascismo morreu como ideologia em 1945. Os próprios neonazistas, na verdade, não sabem o que significa o verdadeiro nacionalsocialismo. Eu chego até a desconfiar que esses movimentos neonazistas são financiados para destruir a imagem do que é o verdadeiro nacionalsocialismo. Porque se você pega, por exemplo, neonazistas de São Paulo, são verdadeiros degenerados. Enchem a cara de álcool, enchem o nariz de cocaína, usam toda sorte de drogas, espancam as pessoas, são verdadeiros lumpens. Não diferem nada dos ditos antifas, né? Então são duas faces da mesma moeda. Então, antes de abordarmos um próximo assunto, eu quero deixar aqui a sugestão de leitura que vocês possam fazer. Leiam Alfredo Rocco, Giovanni Gentili, Gabriele D'Annunzio, Marinetti, o próprio Benito Mussolini, que vocês irão ter uma noção básica do que é fascismo. Vocês podem ler também outros fascistas espanhóis, como por exemplo Primo de Rivera, Ramiro de Ledesma, que terão uma compreensão do que é o fascismo. Agora, o camarada vai ler Humberto Eco, que é um esquerdista, e vai compreender o que é fascismo através da leitura dele. Eu estava esses dias debatendo com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele falava que os Estados Unidos é um país fascista. Mas peraí, o cara não sabe nem o que é o capitalismo, porque é o que os Estados Unidos é hoje, e nem o que é fascismo. E o cara está dando aula numa universidade federal. Agora, pega aí alunos primeiro-anistas, se eu não me engano esse sujeito é um geógrafo, ele chega lá falando que é fascismo, aí o cara sai no final de semana para protestar contra o fascismo imaginário que o professor burro dele fala que existe. Então, mas esse movimento, então, pelo que ele está lutando, é algo que não existe. Não, esse movimento, na verdade, é mais do mesmo. Esse movimento é o mesmo que foi para a rua pelos direitos LGBT. É o mesmo que vai para a rua pela aprovação do aborto. É o mesmo que vai para a rua pela aprovação das drogas. O cara, então, drogas. ele só troca a camiseta e a faixa. Ele troca a camiseta e a faixa. Você pode ver que... E o discurso, né? Que ao longo destes protestos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, estão não só colocando a questão racial em pauta, estão colocando todas as questões, inclusive as questões feministas, né? Como, por exemplo, a vida do homem negro, né, para a mídia é muito mais perseguida do que a vida do homem branco. Mas já surgiu um discurso de que a vida de uma mulher negra é ainda pior do que a vida de um homem negro. Aí quando falam a vida de uma mulher homossexual negra é muito pior do que a vida de um homem negro ou de uma mulher negra. Eles ficam fazendo uma diferenciação, mas na verdade todas as vidas importam, né? Todas as vidas têm o... Todas as vidas importam, todas as pessoas que pagam seus impostos em qualquer país do mundo devem ter os seus direitos assegurados na Constituição Federal e pronto, o policial tem que ser punido. Deve haver, sim, manifestação pelo fim da violência policial e não só para o negro, para qualquer pobre, porque inclusive ocorreu aqui em São Paulo um policial indo fazer uma ocorrência na casa em Alphaville e de um milionário, né? E o milionário xingou o policial, falou que ele era um pé rapado, que não ganhava nada, que enquanto ganhava R$1.000 por mês, o próprio empresário ganhava 300 mil, e o policial ficou quietinho. Então isso daí não é uma questão racial, isso daí é uma questão de classe. Social. Esses movimentos não vão para as ruas quando o desemprego americano estava aumentando. E nós sabemos lá nos Estados Unidos que assim, você tem uma grande... Como no Brasil, e no Brasil aqui também tem muitos negros que é que nem nós, cara. Acaba perdendo o emprego na primeira crise que tem, todo mundo vai para rua. Mas a gente não vê esses movimentos lutando por uma qualidade de ensino, por uma questão do emprego por eles, e na verdade eles só lutam por pautas determinadas por algumas agências internacionais. Esses lutam somente por pautas identitárias. As vidas negras para eles só importam quando a vida negra é vítima de uma opressão policial. Aí sim, né? Agora, quando a vida negra vai ser vítima de aborto, para esse pessoal não importa, né? Esse pessoal chama os outros de nazista, mas são favoráveis ao aborto, são eugenistas.
Porque isso daí nada mais é do que uma prática de eugenismo malthusiano, para reduzir a população mundial e, sobretudo, a população mais pobre. E que, por coincidência, essa população mais pobre, muitas das vezes, são os negros. Então, esse pessoal não se importa com as condições de moradia, com as condições sanitárias, com as condições de saúde. Porque se fosse um movimento mesmo assim que defendesse a luta, né? Não só dos negros, mas de outras questões, eles atentariam para isso, né? As condições onde essas pessoas, onde moram, né? O acesso ao transporte, o acesso à educação, mas a gente não vê nada de Acontece que são duas faces da mesma moeda. Do mesmo modo que a direita fala vidas de policiais importam, mas espera aí, o policial também é responsável por boa parte do tráfico de armas, por boa parte do tráfico de drogas que ocorre no país. E ninguém fala que o policial é responsável por isso. Né? Então, nós temos, na verdade, aqui no Brasil, porque eu quero trazer essa discussão aqui para o Brasil, diferente dos identitários que têm como objetivo transformar o Brasil num grande protetorado americano, eu tenho como objetivo discutir o que é Brasil. Aqui no Brasil, nós somos hoje uma colônia que a esquerda defende pautas identitárias do Partido Democrata e a dita direita, que se diz conservador e de conservador não tem nada, defende pautas o quê? Que o Partido Republicano Americano defende. São ambos defensores do Barack Obama e da Hillary Clinton e os outros são defensores do Trump. Quando na verdade eles pouco estão se importando com as vidas brasileiras, que as que realmente importam. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso aí que a gente vê que é muito estranho, né? Assim, a gente sabe que é tudo muito orquestrado, né? Então você tem um movimento surgindo nos Estados Unidos, daqui a pouco vem pro Brasil, vai para Espanha, vai para Inglaterra. Quer dizer, existe uma coordenação muito forte por trás. E quem que patrocina tudo isso? Qual o interesse por trás desses grandes financistas? Ainda, vamos dizer, alimentando essa briga racial, essa luta racial, como eles fazem, já foi a guerra econômica, capitalismo e comunismo, como já foi, tá tendo ainda entre homens e mulheres. Deles é o dividir para conquistar. Isso, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso daí. É basicamente isso. Por exemplo, aqui no Brasil, todos sabem da minha postura anti-governo Bolsonaro. Agora, entre ser contra o governo Bolsonaro e servir de manobra para a oposição orquestrada de fora, muitas das vezes, ou para a elite brasileira, que é atrasada intelectualmente, que não pensa no Brasil como um país soberano, que não pensa no desemprego que está ocorrendo, que está incomodado por quê? Porque a filha dele engravidou. Essa é a preocupação do cara. Então ele passa a odiar um governo, entre aspas, conservador, que é o governo do Bolsonaro. Mas é a estratégia das tesouras, dividir para conquistar. Quem que é o responsável, por exemplo, pelo movimento 70% aqui no Brasil? Um ex-banqueiro. Um ex-banqueiro que apareceu... Qual que é o nome dele? O nome dele é o senhor Eduardo Moreira, um ex-banqueiro que agora aparece como um cordeiro para a esquerda carente, que não tem liderança política hoje, e fala, vamos para a rua para acabar com esse governo Bolsonaro. Agora, eu não vou falar do cara aqui, porque esse não é o objetivo, mas vão lá e pesquisem a vida dele, então, banqueiro, como ele vive, do que ele vive. Agora, disseminar pauta de esquerda, entre aspas, isso daí é um mero discurso. Quantos empregos ele gera? Mas